A gente vê por aí aquelas fábricas gigantescas, refinarias, usinas, mas já parou para pensar como é que tudo isso se mantém de pé, funcionando? Hoje, a gente vai mergulhar numa tecnologia que está simplesmente revolucionando um dos trabalhos mais críticos e, vamos ser sinceros, perigosos do mundo, a manutenção industrial. E pode esquecer andaimes e paradas de produção. A conversa aqui é sobre drones. Dá uma olhada nessa imagem. É um verdadeiro labirinto de aço e concreto que parece não ter fim. Agora imagina só a missão de garantir que cada viga, cada válvula, cada pedacinho de solda ali está seguro. O jeito antigo de fazer isso significava colocar pessoas em situações bem arriscadas a dezenas de metros de altura. O desafio não é só grande, ele é assustador. Por muito, muito tempo, a manutenção industrial foi um jogo de risco altíssimo. Pensa comigo, trabalhadores em andaimes que balançam, o perigo constante de quedas, os custos absurdos de alugar guindastes e, claro, o tempo de inatividade que simplesmente paralisava a produção. Cada inspeção era, no fundo, uma aposta contra o erro humano, e as consequências de uma falha podiam ser catastróficas. Ok, então como é que a gente sai desse cenário de tanto risco e vai parar no futuro da manutenção? É exatamente essa jornada que a gente vai fazer nesta análise. Primeiro, vamos entender a fundo a real dimensão desse perigo. Depois, vamos ver como os drones entram em cena, aí a gente compara um com o outro na prática, mergulha num caso real e, por fim, entende como essa tecnologia está causando uma verdadeira revolução. Vamos nessa? Para a gente dar o devido valor à mudança que os drones trazem, primeiro a gente precisa entender o custo, e não só o custo financeiro, mas o custo humano de manter toda essa infraestrutura funcionando. Antes dessa tecnologia, inspecionar não era só um trabalho, era uma missão perigosa que cobrava um preço bem alto. E olha, isso não é só uma impressão. No Brasil, existe uma norma específica para isso, a NR35, que cuida da segurança no trabalho em altura. E o que ela diz? Que quedas são uma das principais causas de acidentes fatais no trabalho. Isso é uma realidade dura, registrada em regulamentação oficial. E tanto faz se era montando andaimes gigantes ou manobrando guindastes pesados, os métodos antigos tinham, no fundo, os mesmos problemas. Eles não só colocavam as pessoas em risco, como também eram incrivelmente lentos e caros. E o pior, muitas vezes nem conseguiam dar uma visão completa, sabe? Deixavam pontos cegos que podiam levar a falhas gravíssimas lá na frente. Mas e se existisse um jeito de inspecionar cada centímetro dessas estruturas sem que ninguém precisasse sequer sair do chão? É bem aqui que a nossa história tem uma virada. A tecnologia não só trouxe uma melhoria, ela reinventou completamente o que a gente achava que era possível. O nome técnico é VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, mas a gente conhece mesmo é como drone. Pense neles como olhos voadores da indústria. Aeronaves pequenas, super ágeis, controladas à distância e equipadas com uma tecnologia incrível para fazer o trabalho de uma equipe inteira, e tudo isso de um lugar seguro. Tá, mas qual é o segredo do drone? É um verdadeiro arsenal de tecnologia de ponta. Estamos falando de câmeras que pegam detalhes que o olho humano nem sonha em ver, sensores térmicos que acham pontos de calor invisíveis e a capacidade de mandar todos esses dados, em tempo real, para um operador que está lá seguro no chão. É quase como dar superpoderes para os inspetores. Certo, a teoria é ótima, mas e na prática? Agora a gente vai deixar a conversa de lado e olhar para os dados. É aqui que a gente vê o tamanho da transformação quando colocamos o drone cara a cara com os métodos antigos. O que esse gráfico mostra não é só uma melhoria, não. É um domínio total. Olha só a diferença na segurança, na eficiência, no custo. Não é nenhuma competição, né? Os drones não estão só ganhando. Eles estão mudando as regras do jogo completamente. Os números são claros. E essa tabela aqui mostra o porquê. Os drones conseguem inspecionar sistemas enquanto eles ainda estão ligados, gerando dados super precisos e criando um registro digital detalhado de tudo. Mas a virada de chave mesmo está na última linha, manutenção preditiva. Pela primeira vez, a gente pode prever problemas antes que eles aconteçam. Isso muda tudo. A manutenção deixa de ser reativa para ser proativa. Qual o número que resume tudo isso? Um piloto de drone fica pronto, no ar, inspecionando em mais ou menos 2 minutos. Agora compara isso com os 15 minutos que leva só para começar a montar um andaime. Isso não é só uma diferença de tempo, é uma diferença fundamental de agilidade, de capacidade de resposta. Ok, vamos sair da teoria e ir para o mundo real. Para ver essa tecnologia em ação, vamos até uma usina de açúcar e álcool desativada.
Lá, um drone foi chamado para avaliar a situação das estruturas antigas, e o que ele encontrou é o exemplo perfeito do poder que essa visão aérea tem. A primeira parada do drone foi na caldeira. De longe, parecia que estava tudo bem, mas as imagens de alta resolução do drone contaram outra história. Elas revelaram um desgaste muito sério lá no topo da estrutura. A equipe pôde analisar cada rachadura, cada ponto de ferrugem, direto numa tela, sem que ninguém precisasse arriscar a vida numa escalada. Em seguida, o drone subiu pela chaminé e lá em cima ele não achou só corrosão e buracos na estrutura. Ele detectou um perigo que estava escondido. A escada de acesso estava tão detonada que ela simplesmente se desintegraria com o peso de uma pessoa. O drone não só achou o problema, ele evitou um possível desastre. Por último, o drone navegou por aquela rede complexa de tubos de vapor. São áreas quase impossíveis de um ser humano inspecionar de perto. E o drone revelou isolamento danificado, corrosão por toda parte, problemas que ficariam escondidos até causarem uma falha séria. A questão é que os drones não só deixam a inspeção mais segura, eles deixam ela muito mais completa. O que a gente viu nesse estudo de caso não é só sobre usar uma ferramenta mais moderna. É um gostinho de uma filosofia de manutenção completamente nova. E isso tem tudo a ver com a ideia da indústria 4.0, aquela mudança de simplesmente consertar as coisas quando quebram, para usar dados para prever e evitar as falhas antes mesmo delas acontecerem. E o coração dessa filosofia é a manutenção preditiva. A ideia é genial de tão simples. Em vez de esperar uma peça essencial quebrar, o que pode parar uma fábrica que custa milhões, você usa dados para prever quando essa falha deve acontecer. E aí, age antes. É a diferença entre apagar um incêndio e garantir que ele nunca comece. E o processo funciona assim. O drone voa sozinho, coletando uma quantidade gigante de dados visuais e de sensores. Depois, a inteligência artificial entra em campo, analisando tudo isso para achar pequenas anomalias, padrões que um ser humano talvez deixasse passar. Isso leva à detecção precoce de falhas, o que permite que as equipes agendem os reparos com calma, nos seus termos, em vez de correr para apagar um incêndio. E, embora a manutenção industrial seja um campo onde os drones estão fazendo um estrago, é só o começo. Esse gráfico mostra que a infraestrutura lidera, mas setores como agricultura, logística e segurança já estão adotando a tecnologia com tudo. Isso só prova o quanto essa ferramenta é versátil e poderosa. Então, qual é a grande conclusão? É bem simples, na verdade. Os drones estão tornando a manutenção industrial mais segura, mais inteligente e muito, mas muito mais eficiente. Eles tiram as pessoas do perigo, entregam dados que a gente nunca teve antes e economizam tempo e um dinheiro absurdos. Não é só uma melhoria, é uma transformação de base. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Hoje, o foco é a manutenção industrial. Mas conforme os drones ficam cada vez mais autônomos, mais inteligentes, para onde eles vão depois? Quais serão as próximas indústrias a serem transformadas? Uma coisa é certa, quando a gente fala do potencial dessa tecnologia, o céu já não é mais o limite, é apenas o ponto de partida.